Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo aqui que vai ser bem importante sobre alguns temas relacionados ao nosso universo, ao universo de vendas de automóveis. É o nosso dia a dia, é o nosso carro-chefe dos nossos canais nas redes sociais. E aí eu quero convidar você para interagir comigo, quero convidar você para participar comigo bacana desses minutos que a gente vai ter aqui, dessa interação que a gente vai trocar nesse período de tempo, fazendo com que as coisas sejam bastante proveitosas para todo mundo e sabendo que quanto mais a gente conversa, melhor a gente consegue desenvolver as nossas dificuldades. Quanto mais a gente conversa, melhor a gente consegue desenvolver as nossas qualidades, na verdade. Quanto mais a gente conversa, melhor a gente consegue entender aonde a gente pode ou não pode melhorar. A gente conversa e entende que a gente vive nesse universo onde muita coisa depende de um entendimento. A gente convive nesse universo onde muita coisa depende da nossa interação. E essa interação que às vezes a gente interrompe pelo meio do caminho, né? Essa interação que às vezes a gente atropela. Essa interação que a gente precisa é uma interação que às vezes a gente nem dá importância. E essa devida importância que a gente não dá é uma importância que faz uma diferença muito grande, né? Às vezes em tudo que a gente precisa fazer e no contexto do que a gente precisa para o nosso dia a dia, né? A gente tem visualizado aí diversas oportunidades onde a gente sabe que precisa fazer a coisa de uma maneira diferente para que a gente tenha como na verdade ter um resultado diferente. Às vezes a gente quer ter resultados diferentes adotando uma mesma postura, e isso é um dos tópicos que a gente vai falar hoje. Às vezes a gente quer se sobressair na concorrência, mas adotando as mesmas estratégias que a gente adotava há 6 meses, 1 ano atrás, sabendo que o cenário competitivo mudou, sabendo que muitas das teorias que se aplicavam 6 meses atrás mudaram, sabendo que hoje, para você vender qualquer tipo de produto, para a gente vender um carro, por exemplo, a gente precisa de não tão somente o carro, a gente precisa ter estratégias, né? Estratégias diferentes, resultados diferentes. Então, comparando com antigamente, a gente tem estratégias anteriores que faziam a gente vender muito fácil, de maneira muito fácil. Por quê? Porque a gente tinha um produto em abundância e a gente tinha consumidor em abundância e a gente tinha facilidades para a gente poder
vender esse produto. Hoje em dia não mais. Hoje em dia não estamos assim hoje. Temos ainda produto em abundância, mas os consumidores hoje é quem define a última palavra. Os consumidores hoje, eles dão o veredito aonde e como querem comprar. Os consumidores hoje estão mais exigentes do que antes. Os consumidores hoje, eles estão hoje com um nível de conhecimento absurdo. Então não é qualquer tipo de vendedor que vai conseguir vender como há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então mudou. Se você como vendedor não conseguir se reciclar, e aí é uma atitude que parte de você, não parte do seu patrão, não parte da sua empresa, não parte do seu cliente. Se você como vendedor não procurar um autoconhecimento, né? Se você como vendedor não procurar se adequar, meu amigo, você vai ficar para trás. Infelizmente, porque o mercado hoje, principalmente na venda de automóveis, ele não admite amadores. Ele não admite pessoas que caíram de paraquedas e se tornaram vendedores. Essas pessoas, você vai ver, eu vou ver, cada dia mais elas serem expurgadas ao menor número de tempo possível. Porque eles não ficam e acabam que saem do mercado de vendas dizendo: vendas de carro não é para mim. Vendas, claro, o mercado de vendas de carros hoje é para profissionais. Profissionais que querem se qualificar para poder atender cada vez melhor os seus clientes. Hoje, por exemplo, para você atender um cliente, você tem que estar munido de todas as informações possíveis sobre o produto que você vende. Não se admite hoje um vendedor de carro que não conheça o estoque que vende. Olha só que coisa do outro mundo. O cliente chega dentro da sua loja, pergunta sobre um determinado carro e você chama outro vendedor e diz assim: fulano, sabe o preço desse carro? Amigo, você perdeu essa venda pelo único motivo de você não ter passado segurança para o seu cliente. Imagine que seu cliente pode estar comprando um carro de 20 mil reais, mas imagine que ele pode estar comprando um carro de 200 mil reais. O patrimônio dele está em questão. O dinheiro suado está em questão. A parcela que ele vai pagar mês a mês está em questão. Então, como você, como eu, como qualquer pessoa, vai fazer negócio com uma pessoa que não te passa segurança? Imagine você como consumidor, se você chega numa Casas Bahia ou numa loja dessa, não vou estar falando aqui para não gerar mídia, mas uma loja de departamento, sei lá, qualquer uma que seja, e você chega lá nessa loja de departamento e vai obter informação sobre um determinado item que você queira, um eletrodoméstico, e o vendedor não sabe te passar a informação, porque ele não conhece o produto que ele está vendendo. Diga sinceramente, você vai comprar? Não, você vai para outra. Você vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, até que você sinta segurança. Gente, eu trabalho com vendas de veículos. Cada dia que se passa, a gente escuta e observa detalhes que fazem com que a gente entenda porque a venda não se concretizou. Está participando comigo aí alguns lojistas, né? Quero agradecer aí a presença de vocês, Maciel, Enio, Felipe Meira, Vitor da Autocar,
O pessoal aí que está participando, valeu pela força, por ter vindo buscar esse conhecimento aí com a gente. Isso aqui é um bate-papo, tá, gente? É uma troca. Eu queria que vocês interagissem também com a gente e colocassem aí algumas coisas que vocês acham que é pertinente e será muito bem-vindo. Então, gente, a gente agradece de fundo do coração mesmo, obrigado por vocês estarem com a gente aí nesse momento. Então, a gente vê muita coisa acontecer dentro das lojas, no nosso dia a dia. E sabe, meio que como inquieto da minha parte, não poder fazer nada, porque até uma dica que você vai dar hoje para o seu colega de trabalho, você tem que pensar 2 vezes. Até uma observação que você vai fazer com seu colega de trabalho, você tem que pensar 2 vezes, porque você vai acabar sendo visto como intromissão, você vai acabar sendo visto como persona não grata. Tipo, eu acredito que toda hora do mundo, alguém que me interrompa e me dê uma informação que vem enriquecer o meu dia a dia, eu vou ser eternamente grato a essa pessoa. Porque ela foi e colocou algum ponto de vista para tentar me ajudar. E eu vou ser eternamente grato, porque eu acho que isso é muito válido. Porém, tem pessoas que hoje vivem no ramo de vendas achando que as coisas irão cair do céu. Não vai. Não vai cair do céu, as coisas não irão cair do céu para você. Se você não entrar numa rede social e fazer um curso desses que ministram com a intenção de aprimorar o seu nível de vendas. Se você não ler um livro de autoajuda, se você não buscar conhecimento, se você não correr atrás de se desenvolver como pessoa. A gente colocou aí um treinamento que, graças a Deus, está surtindo um resultado bastante legal. E a gente fala lá no treinamento que, por exemplo, nós que trabalhamos em shopping, e quem trabalha em shopping sabe, a gente vê constantemente, a gente vê que a abordagem é feita com alguns clientes, e a primeira pergunta que é feita é: qual é o carro que você está procurando? Sabe, aquilo dói no meu ouvido, porque não tem como você perguntar de primeira qual carro que você está procurando. Você vai perguntar como 1 milhão de vendedores. 1 milhão de vendedores fazem essa pergunta: qual o carro que você está procurando? Então, essa pergunta, ela jamais pode ser a primeira pergunta. Porque você não vende carro, eu não vendo carro, você, vendedor, não vende carro. Porque vender carro é para os comuns, vender carro é para todo mundo. Você realiza sonhos. Você transforma o desejo do seu cliente em realidade. Você às vezes realiza tanto sonho que, como vendedor, era bom que a gente tivesse a noção do quão importante a gente é no processo de venda. Porque você pega uma pessoa hoje que não tem R$1 para dar de entrada, mas que tem um sonho de tipo rodar no aplicativo para melhorar a condição da família, melhorar a condição dela mesma. E você pega essa pessoa, leva, atende, vende o carro, consegue fazer com que ela tire o carro sem entrada, e você mudou a vida dessa pessoa. Você passou de vendedor para agente de transformação. Olha o quanto isso é importante. Olha, Lucas, que está aqui com a gente também. Quantas vidas, Lucas, nos últimos meses você transformou? Quantos sonhos realizados de clientes seus
Felipe Meira, um abraço. Quantas pessoas, Felipe, você não trouxe e quantas pessoas não saíram satisfeitas com você? Fábio também. Fábio, a gente tá quase todo dia ali, frente a frente, e eu vejo a batalha dele, que é a minha também, a nossa. Então, quantas pessoas Fábio não mudou ao longo desse dia a dia de trabalho dele, né? DJ, um abraço para você, meu amigo. Você é o cara que sempre atende a gente com uma alegria gigantesca, né? Um sorriso contagiante. E aí sempre é o cara que entende bastante a gente. Um abraço para você aí. Então, gente, quantas pessoas a gente não mudou? Quantas pessoas a gente não transformou, né? Então, o meu papel hoje é um papel de pessoa que tem uma profissão especial, porque poucos têm a oportunidade de realizar sonhos, pouquíssimos. E eu sou uma delas. Você, vendedor, é uma delas. Então, a partir do momento que você não está preparado para atuar como agente de transformação na vida das pessoas, você vai enfrentar algumas dificuldades. Você vai enfrentar algumas adversidades no caminho. Você vai enfrentar alguns perrengues. E talvez aí você fique se perguntando por quê. Talvez aí você fique se perguntando por que eu não vendi. Fiz tudo certo, mas não vendi por quê? Hoje em dia, para você ser bem sucedido no que você faça, você tem que procurar excelência. Você tem que procurar ser o melhor. E eu não estou falando de melhor em subestimar quem não é melhor. Eu não estou falando em melhor em pisar nas outras pessoas. Eu não estou falando do topo a qualquer custo. Eu estou falando melhor como pessoa. Melhor como profissional. Você tem que buscar artifícios para que você se torne melhor naquilo que você faz. É a excelência de vendas. E como eu descobri essa semana, escutando um cara que eu gosto muito, e ele falou assim: vaca não dá leite. Não dá leite mesmo, mas não dá. A vaca não dá o leite. Você tem que ir lá tirar o leite. Senão, a vaca não dá leite. Então, na sua profissão, no seu dia a dia, as coisas não vão acontecer por osmose, não vai. Simples assim. Se você hoje tem um resultado de vendas que é satisfatório para você, eu tenho certeza que se você se empenhar, se você buscar qualificação, se você buscar excelência, se você se tornar um vendedor melhor do que você já é, no mínimo, seu resultado vai aumentar em 20%. Então imagine o número que você fez no mês passado, porque sim, isso aí você tem que saber. Eu fiz um vídeo, acredito que ontem, não lembro direito, falando de metas. E ainda existe vendedor, e ainda existem empresas que não estipulam metas. Ainda tem vendedor que começa o mês sem ter nada anotado em canto nenhum, dizendo quanto ele vai fazer de vendas, ou números relativos ou financeiros, de quanto ele quer fazer até o fim do mês. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. Porque se você que é vendedor não tem uma meta pessoal, aonde você vai chegar se você não sabe para onde você está indo? Se você que é vendedor, na sua empresa não te estipulam uma meta, o que você vender tá bom.
E a empresa que não te estipulou uma meta, ela não pode te cobrar se você passou o mês todo, não vendeu 2 carros. Então, pessoal, meta é ponto de partida. Porque se você conversar hoje com vendedores considerados excelentes, né? Vendas de excelência, e aí eu não estou falando de posição social, não estou falando de que carro ele vende, que montadora é essa, importada, se é nacional, não estou falando disso. Estou falando do cara que é top, que é para esse que eu procuro olhar. Quando eu vou numa revenda, quando eu converso com alguém que é vendedor, eu quero saber quem é o top, porque eu quero saber o que ele está fazendo. Porque se funcionou para ele, pode funcionar para mim também. Então, quando você conversa com essas pessoas, pode ter certeza que essas pessoas, elas superam as metas. Não é que ela bate meta não, porque bater meta é para o que você é pago. Você é pago para bater meta. Você recebe a sua remuneração para bater meta. Meta é ponto de partida. Onde você supera suas metas é onde você começa a ser visto como vendedor de excelência. Então, as metas, elas servem para a gente ter um norte, para a gente ter o parâmetro da onde a gente quer chegar. E o que é que eu faço com as minhas metas? As minhas metas, elas são financeiras. E o que é que eu faço com as minhas metas? No começo do mês, eu estipulo o quanto eu quero ganhar naquele mês. E eu divido pelo número de semanas do mês. 4 semanas, eu divido o número X mil reais por 4. E divido o número de uma semana de meta por dia. Então, aquele dia, aquela semana eu tenho que faturar X mil reais. E naquele dia eu tenho que faturar X mil reais. Vai ter dias que eu não vou conseguir. E eu não estou dizendo com isso que é bom não conseguir. Mas vai ter dias, vamos ser coerentes, que o negócio apertou, enfim. Mas aquilo acumula. Acumula para o próximo dia. Então, se a minha meta era X, com 2 dias vai ser X mais 1. Com 3 dias, X mais 3. No final da semana, a gente vai ter que ter um resultado que a gente estipulou. Caso não esteja acontecendo esse resultado, alguma coisa está errada no processo. Então a gente tem que rever o processo. A gente tem que reestruturar o processo para que a gente possa fazer com que as coisas voltem a acontecer, né? Porque se você não bate meta, se você não tem a meta financeira ou quantitativa, se você lojista não estipula uma meta para o seu funcionário, vamos passar a trabalhar dessa maneira. E aí eu sei que muitos já fazem. E se você não faz, vamos passar a fazer. Porque você vai ter como pegar a meta da sua empresa, de números relativos de carros, 6, 50, dividir pelo pátio. Quantos vendedores você tem no seu pátio? Ah, eu tenho 5. Se sua meta é 50, cada 5 vai ter que vender 10 carros. E esses 10 carros que vão ser vendidos, ele tem que ser dividido por semana para cada vendedor. Cada vendedor vai ter que vender 2,5 carros por semana. Ah, Michel, mas não tem meio. Não tem vender meio carro. Então cada vendedor vai ter que vender 3 carros por semana. Ah, Michel, 3 carros por semana são 6 dias trabalhados a cada um dia. A cada 2 dias um vendedor tem que vender um carro. Hoje vendeu um, amanhã vendeu um, seria ótimo, será ótimo. Mas se não, a cada 2 dias um carro vendido. Essa é a meta. Pessoal, eu sou supervisor de equipes comerciais e formador de pessoas na área de vendas. Trabalhei 13 anos nesse segmento e o ramo que me acolheu
O ramo que me abraçou foi o ramo de venda de automóveis. Sinto muito em não ter entrado antes e agradeço a Deus por ter me mostrado esse caminho, porque eu vi que tudo o que eu aprendi anteriormente me colocou um universo à disposição para que eu pudesse colocar em prática. E aí, na minha época de supervisor e gestor de equipes, a gente tinha uma postura chamada BNC, bafo no cangote. É isso o que faz com que o vendedor se sinta abraçado. É isso que faz com que o vendedor ele se sinta agraciado pelo seu gestor. Porque o gerente, o supervisor, nada mais é do que uma pessoa que está ali para ajudar e servir no processo de vendas. O gestor de pessoas, ele está para fazer com que a pessoa que é liderada tenha um resultado melhor, fazer com que a pessoa possa se desenvolver como profissional e fazer com que a pessoa consiga atingir os seus objetivos pessoais. Essa é a missão do gestor de equipes. Essa é a missão de quem lidera a equipe. Vai ter uma hora que você vai ter que puxar a orelha, sim, no bom sentido, mas não com arrogância, não com soberba, né? Essa palavra muito, ela cai muito bem em algumas situações, mas vai ter um momento que você vai fazer isso pela pessoa. Se lembre, você é desenvolvedor de pessoas. Quantos lojistas estão aqui comigo e sabem que vocês são responsáveis direto pela melhoria de vida dos seus funcionários? Vocês lojistas sabem o quanto vocês têm um impacto positivo na vida de quem trabalha para vocês. Se vocês ainda não sabem, chamem essa pessoa, porque sim, é pertinente vocês conversarem. E vocês chamam essa pessoa e falam com elas assim: olha, quando você começou a trabalhar comigo, como era a sua vida? Pergunta. Claro que isso não vai dar a entender que a pessoa está querendo entrar na intimidade dela, mas isso vai dar a entender quanto você é preocupado com o seu funcionário. Porque não basta ser astrofísico, ter todos os PhDs do mundo, se você mora num prédio e não fala com o porteiro. Não serve de nada. Então, hoje você que é lojista, pode ter certeza, porque como eu sou funcionário, você que é lojista hoje, você é o espelho. Você é o espelho do seu funcionário. O seu funcionário hoje, ele olha para você e ele diz: eu quero ser igual a você. O seu funcionário hoje, ele olha para você e quer ser igual a você. Por quê? Porque hoje quem lidera está em evidência. E você, lojista, hoje tive a oportunidade de falar isso na Autofinas. Você, lojista, hoje não é só colocar o carro no pátio e dizer para o vendedor: venda. Não é assim mais. Não acontece mais isso. Você que é vendedor também tem seu fator de importância. Você tem que chegar para o seu gestor e dizer: olha, me dê ferramentas para que eu possa trabalhar. Você, como Edson está dizendo aqui, um abraço, Edson, para você, cara. Você, pra gente aí também, um cara que é pura vendas. Você é um cara que é muito referência para muita gente aí, vende pra caramba. Você tem que chegar pro seu gestor
e dizer, olha, eu quero... Pessoal, isso não vai ser encarado como uma crítica, ele não vai receber isso como uma crítica, ele não vai receber isso como uma... Não, se ele for um gestor equilibrado, se ele for uma pessoa que olhe para o futuro, ele vai entender que essa sua observação, que essa sua indagação, ela vai soar como uma pessoa que quer melhorar. Ela vai soar como uma pessoa que quer desenvolver melhor o trabalho dela. Ela vai soar como uma pessoa que está dizendo assim, olha, se a gente mudar isso aqui vai melhorar. Você vai vender mais carro, eu vou ganhar mais dinheiro. Gente, a gente sai de casa todo dia para trabalhar. Então imagine, é utopia, mas imagine um lugar que você trabalha com as melhores condições possíveis. Não existe esse lugar. Existe aquele que a gente tenta, mas o 100% não existe. Não existe o 100%. A gente tenta todo dia aprimorar um pouquinho para que fique 100%. Mas infelizmente não tem o 100%. Então você que é gestor, olhe para dentro da sua equipe. Você que é gestor, você que é lojista, olhe para dentro da sua equipe de vendas. E o primeiro passo tem que ser dado por você. O primeiro passo tem que ser dado por você. Por quê? Hoje, uma equipe de vendas, ela, na minha opinião, ela tem que passar por esses estágios que eu vou te falar aqui, ó. Treinamento, acompanhamento, cobrança e premiação. Treinar, acompanhar, cobrar e premiar. Treinei, acompanhei, cobrei. O resultado não foi o que eu queria. O resultado não foi aquele que eu realmente queria que fosse. Eu não atingi o objetivo do resultado. Então a gente volta para o início do ciclo. A gente treina de novo, acompanha de novo, cobra de novo. E se o resultado for satisfatório, premia. A premiação é tão importante para um vendedor hoje, que é o reconhecimento do resultado. A premiação hoje para o vendedor, por mais singela que seja ela, a premiação hoje, ela é para o vendedor o reconhecimento do fruto do seu trabalho. Então hoje a gente sabe que cada dia mais o nosso universo está competitivo. A gente sabe que cada dia mais é difícil vender. Mas não é difícil vender, impossível de vender, né? Não é difícil vender sendo uma coisa que é inatingível, não. Mas o vender hoje está diretamente ligado a ser qualificado para vender. Eu conheço poucas pessoas que dizem assim hoje, eu vendi porque eu tive sorte. Não tem sorte. Papai do céu está lá em cima olhando por todo mundo. Mas não tem sorte envolvida no processo de vendas. Existe treinamento, existem técnicas. Se você for em muitas dessas autorizadas aí que a gente tem na cidade, você vai entender o porquê da recepção tá juntinho da mesa de atendimento. Você vai entender outros e outros fatores quando você passa a observar, e você vai entender o quanto essas empresas, para não perder o cliente, elas investem em treinamento. Sim, porque um funcionário treinado, qualificado, ele vale por 10 sem treinamento. Um funcionário qualificado, treinado, um vendedor de excelência, ele vale por 10 vendedores sem treinamento. Porque é muito mais fácil gerir um qualificado do que 10 sem qualificação. Antes, no ramo de carro, a gente caía de paraquedas. No ramo de carro, qualquer um podia ser vendedor de carro. Não dei certo fazendo nada, vou ser vendedor de carro. Hoje em dia, não rola dessa maneira.
Hoje em dia, você começa a ser cobrado em um nível que você tem que devolver essa cobrança através de recursos, através de informações suas. Quem é vendedor sabe que no dia a dia a gente tem enfrentado clientes cada dia mais exigentes, clientes cada dia mais compenetrados em te colocar a postura deles e fazer com que você tenha argumentos suficientes para poder conseguir convencer. Porque a informação para esses clientes hoje é na palma da mão. Todo mundo tem um smartphone. Todo mundo tem onde buscar informação daquilo, de qualquer informação, sobre qualquer assunto. Então, hoje, a gente tem a possibilidade desse vendedor, ele nem sequer ser um pouquinho bom, ele tem que ser excelente. Pessoal, a gente vem aqui também conversar com vocês, bater esse papo, porque inclusive eu ouvi no shopping, né, algumas observações, e aí a gente vem e quer debater com vocês, e a gente vem e quer passar esse tempinho aí com vocês, pra gente trocar essa ideia junto e saber que ninguém é dono da verdade, né? A gente só tem que ouvir e colocar em prática aquelas pessoas que realmente são referências, né? Aquelas pessoas que são realmente importantes pra gente no nosso dia a dia. E aí eu ouvi uma coisa que eu fiquei interessado em debater com vocês, que é a necessidade de conhecimento. Tem muita gente que é vendedor hoje que tem essa consciência, tem essa necessidade de conhecimento. E conhecimento é uma coisa que a gente sabe que não tem preço. Muitas pessoas hoje têm essa necessidade de conhecimento, tem sede de buscar conhecimento, aplicar no dia a dia e fazer com que isso se transforme em resultados. Essas pessoas que têm necessidade de conhecimento, como eu, como muitos outros que a gente conhece, elas estão sem norte. É difícil dizer isso, mas estão sim. Elas não sabem aonde procurar. Elas não sabem aonde e como fazer. Olha, para ser vendedor, primeiro, você tem que gostar do que você faz. Para ser vendedor, Edson, tem que gostar, Edson, do que você faz. E sabe por quê? Se você não gostar, Edson, do que você faz, você sai de casa para trabalhar. Você sai de casa para guerra. Você sai de casa para batalha. Você sai de casa para matar um leão. Imagina o tamanho daquele bicho gigantesco, com a garra de quase 20 centímetros. Você sair para matar um trem desse. Não. Se você trabalha por ocasião, você não trabalha com o que você gosta, você sai de casa para todos esses eventos que eu acabei de te dizer. Agora, se você é vendedor, se você tem foco, como disse aqui meu amigo Edson, se você tem alegria naquilo que você faz, você não sai de casa para matar leão, você não sai de casa para guerra, você não sai de casa para batalha, você não sai de casa para nada disso.
Você sai de casa para ser feliz. É verdade. Se você gosta do que você faz e você encarou a postura de agente de transformação que você é, sim, como eu falei anteriormente, você é um agente de transformação na vida das pessoas. Vendedor de carro? Não. Você é vendedor? Sim, como profissão, que eu abracei, como todos abraçaram. Mas você passou de vendedor de carro. Você é um agente de transformação. Você é aquele cara que pega o cara que quer ser motorista de aplicativo, que está sem emprego, que não tem R$ 1 para dar de entrada. Você foi e financiou o carro em 60 vezes e deu a essa pessoa uma oportunidade de mudar a vida dela e da família dela. Quem não recebeu um muito obrigado ultimamente como vendedor de um cliente que passou por uma situação dessa? Quem não recebeu um dizendo, olha, a vida da minha família e a vida minha está mudando porque eu consegui através de você, e você me colocou num patamar onde hoje eu posso sonhar com alguma coisa. Eu estava desempregado e hoje em dia eu tenho um carro para trabalhar, que é a minha fonte de renda, e eu não preciso pagar aluguel por semana, por exemplo. E tinha semana que eu terminava a semana com R$ 20 no bolso, porque todo o dinheiro que eu tinha naquela semana era do aluguel. E hoje em dia eu posso fazer minha feira, e hoje em dia eu posso ter uma perspectiva de vida melhor, porque você me ajudou. Desculpa. Então, pessoal, agente de transformação é o seu nome, porque você muda a vida das pessoas. Então, se você sai de casa com esse pensamento, você vai ter uma busca pelos seus resultados muito prazerosa. Você vai ter uma busca pelos seus resultados que vai dizer que você não sai de casa para trabalhar, você sai de casa para se divertir. E ainda vai ser remunerado por isso. Você ainda tem a condição de ser remunerado pelo trabalho que você faz. E diga-se de passagem, bem remunerado. Bem remunerado, não é? Você que é vendedor sabe o que eu estou dizendo. Nenhuma profissão hoje, a não ser aquela que tenha títulos e especializações de títulos, te dá uma remuneração hoje, se você for um vendedor de carro de excelência. Nenhum médico com doutorado, com mestrado, com pós-graduação, com especialização em X, ganha o que você ganha se você for um vendedor de excelência. Porque a profissão premia quem busca conhecimento. Então hoje você tem a capacidade de ir buscar, porque você pode ser o que você quiser ser. Ninguém pode te limitar, só Papai do Céu. Mas ele não limita ninguém, pelo contrário, ele quer que você cresça, ele quer que você seja o melhor, e ele te botou aqui nesse mundo para você ter as melhores oportunidades. Então, meu amigo, minha amiga, não se limite. Não tenha limites para buscar conhecimento. Não ache que aqueles 5, 4 mil reais que você ganha ali por mês, que paga seu aluguel, a prestação do seu carro, faz a feira, a água, a luz e a sua internet, e que aquilo tá bom. Não tá. Não tá. Você tem plenas condições de conquistar mais. Você tem plenas possibilidades de buscar coisa melhor. Você é uma máquina que absorve conhecimentos.
igual para todos. Você absorve conhecimento da mesma maneira que eu, que A, que B, que C, que D. Então, se você tem essa possibilidade, busque conhecimentos, porque o mercado está cada dia mais restrito, está cada dia mais seletivo para quem não tem conhecimento. Hoje a gente sabe que os grandes resultados são feitos através de escolhas. E aí, quem quer um resultado diferente tem que fazer alguma coisa diferente. Porque para ter um número inalcançável, você tem que fazer coisas que ninguém fizeram. Para ter um resultado bom, com uma postura conservadorista, isso não vai acontecer. Visão de negócio é igual a superávit. A visão pouco superávit. Visão alto superávit. É diretamente proporcional. Então hoje, para você ter um resultado diferente, você tem que buscar atitudes e ações diferentes. Para você ter um resultado de excelência, você tem que buscar atitudes e ações de excelência. Não é um bordão, é realidade. É realidade. Hoje a gente vê que qualificação é igual a superação, a resultado diferenciado. Se você é um vendedor com um resultado diferenciado e a gente conversar, você vai me dizer, olha, nada aconteceu na minha vida por acaso. Não, no começo não era assim, tive essa dificuldade. Mas teve uma hora na minha vida que virou a chave, e quando virou a chave, eu notei que eu tinha que fazer isso por mim. E a partir do momento que eu entendi que eu fiz isso, o resultado aconteceu assim, assado. E hoje eu posso estar aqui contando para você, porque nem sempre, etc. Nem sempre, etc. Aqui na nossa live hoje, tem um rapaz aí, que é o Lucas, que esse rapaz aí eu acompanhei ele, né, do começo. Eu acredito que ele tá hoje, eu não lembro qual a loja, mas eu acredito aí que o Lucas, ele era lavador de carro. E não existe nenhuma desonra, descrédito, desmerecimento em ser lavador de carro. Não tem. Não tem nenhum desmerecimento em ser lavador de carro. Mas o Lucas, conversando com ele há algum tempo atrás, eu disse a ele, Lucas, você tem um talento, cara. Você tem que ter uma oportunidade. Você tem que buscar uma oportunidade. Você tem que entender que não se resume só aqui. Você tem que entender que você pode mais. E qual a minha surpresa que um tempo a gente entendeu, encontrou. E aí, Lucas, como é que tá as coisas? Cara, hoje eu sou vendedor. Cara, eu fiquei tão feliz com aquilo, que é como eu te digo, não existe desonra nenhuma em ser lavador de carro. Mas a gente olhou para aquela pessoa e sabia que o potencial dela era grande. E eu não estou dizendo que eu fui o motivo, não é nem de perto isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que às vezes a gente precisa que alguém diga a gente que a gente tem um potencial dentro da gente para exercer essa ou aquela função, e a gente precisa só que alguém aperte o botão start dentro da gente.
E aí foi o que aconteceu. Hoje ele é vendedor, né? Hoje ele é vendedor e acredito que a vida dele tenha mudado, né? Mas não só pelo fato de eu ter dito alguma coisa, não. Mas pelo fato de alguém, podia ser eu, podia ser qualquer outra pessoa, ter chegado nele e dizer: olha, você tem condições de ser isso. Você tem condições de melhorar. Você tem potencial para isso, sim. Porque o ser humano hoje, ele tem potencial e usa só o mínimo. Se a gente colocar que a gente precisa usar todo o nosso potencial em prol de nós mesmos, a coisa, ela melhora. A coisa, ela começa a se desenvolver de uma maneira, Ricardo, que tudo muda. Tudo muda. Tudo muda a partir do momento que você quer mudar. A gente hoje tem que entender que o principal responsável por tudo que acontece na vida da gente é a gente mesmo. Não existe outra pessoa que seja responsável por tudo que acontece na nossa vida, que não nós mesmos. Então, eu quero dizer para vocês que hoje, se você é vendedor, se você é focado no que você faz, você vai ter resultados surpreendentes. Você vai ter resultados que beiram a excelência. Você vai ser um vendedor mais que qualificado. Você vai ser um vendedor de resultados. E quando você passa a ter resultados, você começa a entender que o processo precisava ser mudado. Quando você muda o seu poder aquisitivo, você começa a entender que você precisava realmente ser radical na mudança, porque ela só depende de você. Eu sei que tem muita gente que pensa: ah, mas tá bom pra mim, tô pagando minhas contas, tá bom o que eu ganho, tô pagando. Por que você pensa assim? Porque você ainda não atentou para o potencial que você tem. Você ainda não atentou para a fatia do bolo que está ali esperando por você e você não pode ir lá pegar. Você não atentou para os sonhos que você tem como pessoa, que a tua profissão pode te presentear. Mas olha, que bacana que eu vou te contar. Tudo isso só depende de você, não depende de mais ninguém. Então busca o conhecimento. Agrega o conhecimento. Busca o conhecimento. Traz o conhecimento para você. Faz de você o agente de transformação de você mesmo. Faz de você a pessoa responsável por mudar a sua própria vida. E aí você vai entender o quanto foi necessário as mudanças. Aí você vai entender o quanto foi interessante você querer mudar. Aí você vai entender o quanto você lutou e chegou e conquistou e você venceu. Então, pessoal,
Fica aí a dica. E em outra oportunidade, eu espero que a gente consiga conversar mais sobre o assunto. Me segue lá nas redes sociais, Michel Personal K. E aí, vamos trocando ideia para, se a gente um dia puder se encontrar, a gente dizer o quanto foi interessante a gente entender que a mudança que teria que ser feita foi necessária, e enquanto aquilo impactou a minha vida profissional. Só o fato de já estar aqui conversando com vocês, só o fato de já estar aqui trocando essa ideia, só o fato de estar aqui podendo compartilhar com vocês, isso para mim já é um impacto muito, muito grande na minha vida profissional. Isso para mim já soa como uma virada de chave que eu tinha que dar na minha vida profissional. Isso aqui já tem uma importância gigantesca. Então eu quero agradecer a todos vocês que passaram por aqui e que de uma certa forma puderam ouvir alguma coisa do que eu falei, para que a gente possa e outras vezes estar junto. Maciel, RNK, Marcelo, DJ, Enio, Felipe Meira, Max Alexandre, Lucas, Dairone, JLC de Multimarcas, próprio Edson, Orlando, Marciano, Felipe Santos, Mário Júnior, enfim, todos, Fabrício, Ricardo Pinheiro, Luiz Augusto. Aliás, Luiz Augusto, meu sobrinho, foi que me ajudou aí a fazer esse bate-papo com vocês. Um cheiro especial para ele, né? Dizer que eu amo muito ele. E a todos vocês que compartilharam comigo esse momento, agradecer do fundo do coração e espero contar com vocês em outras oportunidades. Ok? Valeu, fiquem com Deus.